Vamos abençoar. Vai sair daqui, a palavra de Deus vai sair daqui. Meu Deus e meu papai, aqui está o teu filho, meu Deus, nesta noite, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agora, Pai querido e Pai amado, entrar agora na sala do teu trono, Pai. E eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor venha revelar os vernáculos, Pai querido e Pai amado, da tua palavra. Desenrola, Pai querido e Pai amado, o manto nesta noite, Pai. Desenrola o rolo, Pai querido, nesse lugar. Usa, Pai querido e Pai amado, o teu filho nesta noite, Pai, como o Senhor tem sempre usado, Pai, porque o Senhor é fiel, a tua palavra é verdadeira, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo no livro de Juízes. Capítulo 13, versículo 5. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar aqui mais uma vez pregando a palavra dele. Agradecer ao pastor Maior, Jesus Maurício, todos os obreiros que estão aqui, a todos que vieram aqui cultuar o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Agora no verso 24 diz assim: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém? E a mão da pessoa que está do seu lado, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez entro na tua gloriosa presença. Ó Pai, eu venho te agradecer também por estar aqui. Ó Pai, eu venho te agradecer pela vida dos irmãos que estão aqui, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha lançar a tua palavra no coração de cada um que está aqui, ó Pai. Pai, que eles vão sair daqui renovados pelo poder da tua glória que vai descer aqui nesta noite. Pai, eu confesso que eu estou aqui na total dependência do teu Espírito Santo. Pai, eu não faço nada se não for o Senhor. Eu não faço nada se não fosse o Senhor. Eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Ó Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha falar em nossos corações e que não venhamos sair daqui da mesma maneira que chegamos, mas que venhamos sair daqui transformados pelo poder da tua glória que vai descer aqui nesta noite. Começa a tocar na vida de cada um desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ser assim, glorificando o nome do Senhor. Quando eu pego o livro de Juízes para ler, eu vejo que o povo estava em rebeldia, porque o povo ia e via no Senhor. Eles não se acostumavam a servir o Senhor. Serviu o Senhor por um tempo e por outro tempo desviavam dos seus caminhos. Mas agora o Senhor, Ele resolve fazer um homem diferente para libertar o povo de Israel. Ele resolve fazer um homem forte, não com a força humana, mas com a força dele. E ele aparece para uma mulher que era estéril, esposa de Manoá. Aparece para ele e fala: eis que tu vai conceber um filho. E quando ele aparece para ele, ele fala com ela. Agora Manoá, esposo dela, ele falou: eu quero ver esse anjo, eu quero que ele fale comigo também. E o anjo aparece e fala com o esposo dela também, Manoá, da tribo de Dan. E agora esse menino Sansão, ele era nazireu de Deus, ele era separado do Senhor. O que é o nazireu de Deus? É uma pessoa que não pode comer coisa impura, beber bebida forte ou tocar em algo imundo. E agora o Senhor separa ele para ele. E Sansão começa a crescer, começa a se evoluir. Ele começa a conhecer o mundo lá fora, ele começa a conhecer os filisteus. E um dia Sansão, ele se apaixona por uma mulher filisteia. E quando Sansão se apaixona por ela, ele chega para teus pais e fala: pai, eu estou apaixonado por aquela mulher. Aí os pais ele viram para ele e falam: mas filho, você sabe que a lei do Senhor não permite que você case com a filisteia. Tem tantas mulheres aqui em Israel, tantas mulheres aqui na nossa tribo de Dan, por que você foi caçar uma filisteia? E ele fala: pai, ela agradou os meus olhos. Muitas das vezes estamos assim como Sansão. A gente vai naquilo que agrada os nossos olhos. A gente só olha a aparência, não olha por dentro. Porque o mundo por fora é bonito, é bom, mas por dentro, me desculpa o vocabulário, mas é uma porcaria, não presta.
E Sansão ele só olhava a aparência. Agora Sansão ele começa a ter um relacionamento com essa mulher e ele casa com ela. Até que um dia Sansão ele chega perto dos guerreiros filisteus. Ele fala: tem um enigma. Eu quero que vocês adivinhem esse enigma, porque eu vou dar a vocês 30 vestes, 30 mudas. Se eu acertar, se eu ganhar, eu dou a vocês. Vocês dão a mim, mas se vocês ganhar, eu dou a vocês. E pois o enigma era: do comedor saiu da comida, e a doçura saiu o forte. E esse enigma os filisteus ficaram doidos, querendo achar. Eles chegam até a esposa de Sansão e falam com ela: qual é o enigma? Você vai descobrir esse enigma de Sansão, você vai tentar arrancar dele, porque se você não fizer isso, a gente vai matar toda a sua família e você. E essa mulher desesperada, ela chega perto de Sansão e fala: ei, me fala esse enigma, me fala o que é isso. E ela começa a implorar Sansão, e no 7º dia ela chora nos pés de Sansão, e como Sansão tinha o coração mole, ele se abre para ela, ele se entrega para ele e fala o enigma para ela: mais doce do que o mel, mais forte que o leão. E quando ele fala esse enigma para ela, vai correndo e conta para os filisteus. E quando essa mulher conta para os filisteus chegam até Sansão e falam: a gente descobriu o enigma. E eles falam para Sansão o enigma: o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte que o leão. E Sansão, como ele não podia voltar com a sua palavra, ele vai lá no território dos Asquelonitas. Ele chega lá e mata 30 gigantes, pega as suas vestes. Aí ele já tocou em algo impuro, já quebrou o voto com o Senhor. E vão lá e entregam para a mão dos filisteus. Só que depois Sansão ele descobre que a sua mulher o traiu, que a sua mulher contou para os filisteus. E agora Sansão, como ele não se preocupava com o povo de Israel, ele não estava nem aí com o povo da sua tribo. Os filisteus chegam na tribo de Dan e falam: vocês vão ter que pegar Sansão. Ameaçam o povo de Israel. O próprio povo de Israel pega Sansão e amarra ele com cordas novas. E quando eles amarram, eles entregam para os filisteus. Só que chega Sansão no monte, no alto do monte. Sansão arrebenta a corda. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se possui Sansão, e ele arrebenta aquelas cordas novas como se fosse um fio. Porque o Espírito de Deus estava com Sansão. E Sansão ele não preocupava em agradar a Deus, ele preocupava só fazer a tua vontade. Para Deus. E passado um tempo agora, Sansão ele pega uma queixada de jumento fresca e mata 1000 homens, mata 1000 soldados filisteus. Tocou em algo impuro novamente. Passa mais um tempo, ele conhece uma mulher, aí que eu queria chegar. Ele conhece uma mulher chamada Dalila, e essa mulher é a mulher que acaba com todo o chamado de Sansão. Sansão ele tinha de tudo para ser o maior guerreiro de Israel do Velho Testamento. Mas Sansão ele se entregou para a pessoa errada. Ele se abriu muito para Dalila, ele se entregou para Dalila. E agora os filisteus chegam para Dalila e falam: você vai descobrir de onde vem a força de Sansão. E Dalila chega para Sansão e fala: Sansão, de onde vem a tua força? Sansão consegue enganar Dalila por 2 vezes, mas na terceira vez Dalila chega nos pés de Sansão e começa a chorar: me fala de onde vem a tua força. E Sansão vira para ele e fala: eu sou nazireu de Deus, não posso passar navalha no meu cabelo, ou eu perco a minha força, eu me torno como qualquer um homem. E assim a Dalila corre e fala para os filisteus. Agora Sansão, a Bíblia relata que Sansão ele se adormece, ele deita no colo de Dalila e dorme. Aí chega o cabeleireiro e corta os cabelos de Sansão. E Dalila vira para Sansão e fala: Sansão, lá vem os filisteus. Sansão levanta: eu vou acabar com eles como das outras vezes. Mas a Bíblia fala que mal sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. E quando Sansão vai tentar destruir os filisteus pegam Sansão, amarra ele, perfura os seus 2 olhos, deixam ele cego, e põe Sansão no moinho, onde ficava um jumento. E Sansão que fica no lugar desse jumento, rodando em círculos nesse moinho. E passa 13 anos, e Sansão está lá ainda, e está tendo uma festa no palácio dos filisteus. E eles falam: manda lá que chama Sansão para a gente zoar ele. Manda lá que chama Sansão para a gente deixar a conta da cara dele. Chama Sansão lá. E agora Sansão ele está vindo para o palácio dos filisteus. E tem um menino pequeno, os historiadores dizem que era o filho de Sansão quando abriu. E ele fala com o menino: ei, me leve nas 2 pilastras mais fortes que sustentam esse palácio.
E agora Sansão, o menino leva Sansão até essas pilastras, e Sansão escola nessas pilastras e fala: Jeová, se for possível, me dê só mais uma chance, para que eu me vingue dos meus 2 olhos. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor possui Sansão novamente, e Sansão quebra as pilastras do templo, e o templo cai em cima dos filisteus. E a Bíblia fala que Sansão conseguiu matar mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. É aqui que eu queria chegar agora, eu vou começar a pregar. O que aprendemos com Sansão é que devemos sim investir no nosso caráter espiritual contra o mundo de aparência. Que devemos revestir o nosso corpo, revestir o nosso espírito, mortificar a carne e fortificar o nosso espírito. Sansão, ele não pensava nisso, ele só ia fazendo a vontade dele. Ele não perguntava para o pai: pai, essa é a tua vontade? Ele fazia aquilo que agradava os olhos dele. E muitas das vezes estamos assim, fazendo coisas que agradam os nossos olhos, e não perguntamos ao Pai se agrada a Ele. Temos que parar e pensar: para que Deus nos chamou? Se Deus te tirou de onde você estava e te trouxe até aqui, não foi para ficar mirando com essa cara assustada, não. Foi para glorificar o nome dele. Porque aqui não é um lugar de pedir, aqui é um lugar de adorar, de adorar. A igreja foi feita para adorar. Você não vem aqui para receber, não. Deus, com sua misericórdia, Ele quer dar, mas o verdadeiro fundamento não é esse. Você não vem aqui para receber, você vem aqui para adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Devemos perceber as escolhas que tomamos. Sansão só tomou uma escolha errada durante toda a sua vida. Deus tinha um projeto muito lindo para Sansão. Como eu disse, ele tinha tudo para ser o maior guerreiro de Israel no Velho Testamento. Mas Sansão, ele tomou escolhas erradas. E aí, qual é a escolha que você tem tomado na sua vida? Qual é a escolha de estar aos pés da cruz ou de estar aos pés do inimigo? Mas como assim aos pés do inimigo? A Bíblia fala que quando você começa a pecar e continuar no erro, você se torna escravo do pecado e servo do diabo. Mas quando você está perto de Deus, quando você chega a Deus e resiste às coisas do mal, porque a Bíblia fala: chegarai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Resistimos ao diabo e Ele fugirá de vós. Porque Deus te chamou para te levar a lugares altos, a lugares que você nunca imaginou que iria. Porque o homem só pode apontar o dedo para você, só sabe apontar o dedo para você e falar: tu não vai dar em nada não, você não é nada. Mas não, meu Deus, quando Ele aponta o dedo para você para falar: ei, vai lá, eu acredito em você, eu confio em você, eu investi muito em você, então vai lá, porque eu sou contigo. O inimigo não quer que você descubra a autoridade que Deus pôs nas tuas mãos, porque senão você vai dar trabalho para Ele. Você vai esvaziar o inferno, encher os céus, porque Ele fala: ide e pregai o Evangelho por toda a terra, por todo lugar, toda criatura. Pregar o Evangelho não é só dentro de 4 paredes, não, é por todo lugar. Quando você sai na rua, você ganhando amor, compartilhando o amor de Deus, porque o amor é a base de todas as coisas. O amor que liberta quando você conhece esse amor. Porque todos estão cansados de saber que Jesus veio por amor, que Ele morreu por amor. Mas o mundo só sabe que Ele é amor, não conhece esse amor, porque se conhecesse, o mundo não estaria do jeito que está hoje. E Deus te convida a conhecer o amor dele, a mergulhar nas águas do avivamento. Porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a história da sua família. Às vezes você pode pensar: mas pai, não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito. Deixa eu te falar, às vezes Deus quer salvar
chacoteado, você não precisa estar lá no fundo do poço para reconhecer que lá em cima há um Deus que ainda te ama, que ainda quer ver você bem, não. Vamos pedir ao Pai a segunda chance enquanto há tempo. Vamos converter dos nossos maus caminhos. Porque quem aqui quer encontrar Deus? Então você tem que ser aquilo que Ele procura. E Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E sim, ter um relacionamento com Deus sério, buscar a Deus na sinceridade, porque a gente tem que ter um compromisso com Deus para que depois Ele venha ter um compromisso conosco. Porque se Ele te trouxe aqui é porque Ele ainda te ama, Ele ainda tem algo para fazer na sua vida. Mas o inimigo às vezes ele põe setas, ele põe as barreiras, ele põe problemas na sua vida. Não tem importância do tamanho do seu problema. O meu Deus é maior. Se for preciso, Ele abre o mato, passa. Se for preciso, Ele quebra as muralhas, tu vence. Se for preciso, Ele derruba a Golias e você vence. Mas que Ele está vindo, está. Glória a Deus! Aleluia! Porque Ele quer você. Ele não divide você com ninguém. Ele quer ver você 100% se entregue para Ele. É isso que Ele quer. Ele não divide você com o inimigo. Ele não divide você com o seu irmão. Ele quer você 100%. Porque o crente frio e morno, o crente morno, Deus vomite sua boca. E Apocalipse fala: quem me dera se todos fossem frio ou quente, porque o morno eu vomito da minha boca. E hoje na igreja estão tendo muito crente Raimundo. Um pé na igreja, outro não. Fala, Deus! Um dia está na igreja, outro não está. Mas não é isso que Deus quer. Ele não te quer 99,1% não. Ele te quer 100% totalmente entregue para Ele. E a Bíblia fala que a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. É uma falta de conhecimento do povo. O inimigo tem colocado preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de jejuar. Fala, Deus! Mas você tem que ler isso aqui, porque isso aqui é um manual para você viver. Eu vou contar uma coisa para os irmãos um dia. Eu estava no monte orando, eu estava perguntando para o Pai: Deus, o que eu preciso fazer para te agradar? O que eu tenho que fazer para andar com o Senhor? O Espírito Santo falou no meu coração: você quer me agradar? Você quer andar comigo? Vai lá na minha palavra, porque lá está tudo que você precisa fazer para me agradar. Temos que mergulhar nesse livro. Temos que tirar a ponta do dedão das águas do avivamento e vir nadar nas águas do avivamento. Porque o verdadeiro avivamento não é pular, não é gritar. O verdadeiro avivamento é a mudança de vida. Glória a Deus! Ah, mas eu não vou porque eu não dou conta de sair do pecado. Jesus falou: vinde a mim do jeito que você está. Porque quem vai te moldar não é o prego, não é o pastor, não sou eu. Quem vai te moldar é o próprio Deus que vai moldar o seu caráter. Mas você já percebeu que ninguém chegou perto de Jesus e ficou do mesmo jeito que estava? Jesus é profissional em mudar a história, é mudar a sua vida com Ele. Mas Ele nos deu um livre-arbítrio. Se você falar: eu vou mudar, eu quero mudar, Ele vai vir e vai te ajudar. Porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer de você. Ele quer levar você para morar com Ele um dia. Mas o inimigo quer parar o seu ministério. Ele quer parar o seu chamado. Você já parou para pensar? Queria que os irmãos pensassem agora. Deus olhando para vocês. O que será que Ele está pensando de cada um? O que será que Ele está pensando na sua vida? Devemos agradar primeiramente a Ele. Devemos buscar primeiramente o reino dEle, a justiça dEle, para as outras coisas serem acrescentadas em nossas vidas. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, Ele ainda te ama. Porque nada vai te separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer alguma outra criatura será capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
mais não. Deus não acredita em você mais. Mas o meu Deus não, Ele acredita em você, Ele quer ver você. O amor dele é tão grande. O versículo nós conhecemos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o amor amou o mundo. Porque Deus amou, Ele amou o mundo. Ele não amou certinhos, perfeitinhos, crentes, não. Ele amou o mundo, Ele amou todos. Que enviou o seu Filho para morrer, ser cuspido, humilhado, crucificado em meu lugar, em teu lugar. E aí, o que temos feito para retribuir esse amor? Sabemos que nunca vamos conseguir, porque Deus Ele nunca requer a sua perfeição, mas Ele requer o seu aperfeiçoamento, uma vida de santidade, fugindo do pecado. Resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia fala que não devemos conformar com esse mundo, mas transformar. 1 João 2,15. Porque qualquer que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não devemos amar essas coisas do mundo, porque estamos aqui só de passagem. Daqui a pouco a gente sobe, daqui a pouco a gente não está aqui mais. Eu vivo para isso, para um dia encontrar com o meu mestre na glória nos ares. Porque Ele me chamou para isso. Então eu vou pregar como se hoje fosse a minha última pregação. E vamos adorar como se hoje fosse a nossa última adoração. Porque a qualquer momento pode vir um noivo. Deus quer a tua igreja, Ele quer uma igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro. Temos que analisar a nossa vida. O que eu posso fazer, o que eu quiser, porque Ele me deu o meu livre-arbítrio. Eu posso cantar na igreja com raiva do meu irmão. Eu posso entrar na igreja para chegar como se eu estivesse lá em casa, no shopping. Eu só não vou poder ouvir o som da última trombeta tocar. E se essa trombeta tocar agora, você vai ouvir ela? Glória a Deus. Se Jesus voltar nesse exato momento, você vai ir com Ele? Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o primeiro, quem é o segundo? Deus é o segundo. É isso que Deus quer de nós, uma vida de santidade com Ele, uma vida de arrependimento, arrepender, se humilhar frente a Ele, porque Ele vai nos exaltar um dia. Pedir aí, Pai, eu quero a segunda chance, bater a mão no peito e falar: Pai, eu estou aqui, eu quero a segunda chance, eu quero me entregar para o Senhor completamente, eu quero viver a história que o Senhor prometeu para mim, eu quero viver uma história de poder aqui na terra. É isso que Ele quer de nossas vidas. Amém. Amém? Amém.